Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Santos Cruz, sou discente do curso de Licenciatura em História do Polo de Lauro de Freitas, Bahia. Hoje eu venho apresentar um plano de aula referente à ditadura civil-militar no Brasil, no período de 1964 a 1985. Enquanto justificativa desse plano, penso que o estudo da ditadura civil-militar brasileira nesse período, de 1964 a 1985, é fundamental para compreender os processos de ruptura institucional, violação de direitos humanos e impactos políticos que moldaram a sociedade contemporânea. Inclusive, trago enquanto análise crítica desse período que possibilita, né, o desenvolvimento do pensamento crítico e da consciência cidadã, podendo assim estar para além da reflexão em sala de aula, fazendo com que os estudantes tenham essa criticidade referente a esse período. O objetivo específico do meu plano de aula é compreender o período da ditadura militar no Brasil, né? E aí eu trago alguns objetivos específicos, né, que é analisar o contexto político, social e econômico anterior ao golpe de 1964, reconhecer as principais características do regime autoritário, identificar diferentes formas de resistência, compreender o processo, né, da abertura política e refletir sobre os impactos aí do período no presente. Enquanto habilidades da BNCC, né, da nossa Base Nacional Comum Curricular, é, a gente vai analisar e avaliar os impactos das ditaduras militares na América Latina, identificar e discutir violações de direitos humanos e de diferentes contextos, construir interpretações históricas com base aí em fontes diversas e aí analisar processos políticos que envolvem rupturas institucionais. Os conteúdos trazidos para esse plano de aula o contexto pré-1964, com a Guerra Fria, reformas de base e governo, João Goulart, o golpe de 31 de março de 1964, atos institucionais, especificamente o AI-5, censura, repressão e órgãos de controle, resistência política, cultural e social, milagre econômico e seus impactos e abertura política e processos de redemocratização. A metodologia ela se baseia na seguinte, né, no seguinte passo a passo. E aí é muito importante a metodologia para a gente poder dividir esse plano, né? Então, a aula ela será dialogada, a gente terá uma exposição com slide, análise de documentos históricos, atividades em grupos, uma dinâmica, né, que eu irei trazer com o tema Vozes Silenciadas, uma discussão orientada e o fechamento será bem reflexivo com construção de um texto crítico sobre o período. Os recursos didáticos serão slides, quadro, documentos históricos do período da ditadura, músicas, textos do livro base, trechos do filme também que irei utilizar e construção, né, de textos dos próprios alunos. Para além disso tudo, a gente tem como aí ferramentas de avaliação uma avaliação contínua envolvendo participação, análise de documentos, atividade em grupo e produção final conforme critérios estabelecidos, né? E as referências utilizadas, utilizei sim a BNCC, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, utilizei também Carvalho, Cidadania no Brasil, Fausto, com História do Brasil, Gaspari, A Ditadura Envergonhada. Esses foram textos, né, referências não muito profunda, mas que eu pude trazer para esse plano, além de outras referências que estão todas no plano. E com isso a gente consegue
trazer esse embasamento para a sala de aula, entendendo o período da ditadura militar, um período muito autoritário, né, que de fato silenciou muitas vozes, que de fato foi muito opressor, e como, né, esse período ele traz ainda reflexo na nossa atualidade, né, quanto ele ainda está imerso, né, no nosso presente. E dentro de toda essa perspectiva do plano de aula, a gente pode sim trazer algumas desconstrução desse período para a nossa atualidade. E dessa forma, eu fecho a apresentação do meu plano de aula.